Olá pessoal, aqui é o professor Heráclito. Nós vamos hoje ver na aula de matemática aqui algumas questões sobre a lei dos senos. Para quem teve dificuldade em responder a atividade, a gente vai responder aqui em conjunto para depois vocês tirarem as suas dúvidas. Antes de iniciarmos, eu queria que vocês observassem essa tabela com os a gente chama de essa tabela de valores notáveis que a gente vai precisar aqui. Então nós temos o seno, cosseno e a tangente dos ângulos 30, 45, 60 graus. A gente sempre vai usar esses valores, vamos precisar usar esses valores. Então o seno de 30 graus, certo? Está aqui o seno de 30 é 1/2. O seno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Aí na tabela continua. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, certo? O cosseno, e é isso nessa lógica, o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60, 1 sobre 2. E por último vem a tangente, né? A tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 graus é 1. E a tangente de 60 graus é raiz de 3. Nós trabalhamos com esses três valores que nós chamamos aí de ângulos notáveis, que nos exercícios na maioria das vezes vai vir, vocês vão perceber que sempre a gente vai utilizar muito esses valores, certo? Por isso nós chamamos de valores notáveis. Mas vamos à primeira atividade. Na nossa primeira atividade nós temos o seguinte: no triângulo ABC são dadas as medidas, a medida do ângulo B, que é igual a 60 graus, a medida do ângulo C é 45, a medida e A e B, né, o segmento AB corresponde a 6 centímetros. Determine o comprimento AC. Veja bem, sempre para responder esse tipo de exercício é bom a gente fazer o esquema primeiro. Então vamos desenhar o triângulo para ficar mais fácil da gente entender. Se não fizer o esquema, vocês não tendo o modelo matemático, fica complicado você responder. Então um triângulo ABC, né? Eu vou fazer esse triângulo da seguinte forma, vamos lá. Triângulo normal, os traços aqui estão meio tortinhos, mas não tem problema. Vamos lá, o triângulo, vou botar aqui os valores do vértice, né? Eu vou chamar esse vértice aqui de A, aqui de B e aqui de C, certo? Aqui está dizendo que a medida do ângulo C, desse ângulo aqui, é 60 graus, ok? Nós temos aqui que no problema é dado que a medida do ângulo C aqui é 45 graus, né? Então o ângulo C 45 graus. E nós vimos aqui que está dizendo que esse segmento aqui que vai do ponto A até o ponto B, ele mede 8 centímetros. É isso que diz o problema. Então percebam que nós podemos aqui, com esses dois ângulos e a medida de um lado, resolver o problema aplicando a lei dos senos, né? Então, pela lei dos senos, nós podemos fazer o seguinte: esse 8 aqui, né, vai estar para 45 graus, ou seja, 8 centímetros está para o seno de 45 graus. Então, deixa eu esquematizar aqui embaixo. O 8 vai estar para o seno oposto ali do ângulo. Não foi isso que a gente viu na lei dos senos? Para o seno de 45 graus, né? Assim como o que aliás, eu até esqueci de esquematizar aqui. Determina o comprimento AC. Então o que a gente está procurando é isso aqui, ó. Esse comprimento que vai do ponto A até o ponto C. Então, como a gente não conhece esse valor, vamos chamar de X, ok? Então, então é esse X que eu estou procurando. Esse X ele vai estar oposto ao ângulo B, que é de 60 graus, portanto, seno de 60, não é isso? Seno de 60 graus, ok. Deixa eu fazer aqui uma divisão para não bagunçar muito.
Observe que lá atrás, se nós vimos naquela tabela, você só vai consultar aquela tabela, vocês vão ver o seguinte, que a gente vai pegar agora e botar os valores do ângulo. 8 está para o seno de 45. Existe uma tabela chamada tabela, né, trigonométrica, onde vocês vão ter os senos, cossenos e tangentes de todos os ângulos, do 0 ao 360 graus, certo? Mas por enquanto a gente vai ficar com esses ângulos aqui. Quando precisarmos de algum ou vendo problema, a gente pode usar uma calculadora ou uma tabela. Tanto faz. Então 8 está para o seno de 45. Se a gente for consultar a tabela, a gente vai ver que seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Não foi isso que está lá na tabela? Agora na tabela trigonométrica, esse valor vai vir o valor mesmo, né? A raiz de 2 sobre 2, você vai pegar a raiz de 2 e dividir por 2. Vai vir um número quebrado, um número decimal. Mas vamos deixar assim na forma de raiz mesmo, como está. Igual a x sobre seno de 60. Se a gente for pregar lá o seno de 60 na tabelinha lá tá raiz de 3 sobre 2, certo? Pronto, agora já podemos fazer a operação. Como é que a gente faz essa contona aqui? Essa conta não é tão difícil quanto parece. Nós vamos pegar o seguinte, você vai x vai ser o 8 vezes raiz de 3 sobre 2 dividido, né? Porque esse 8 aqui a gente multiplica em cruz, não é isso? Dividido por essa raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. E agora, como fazer a operação? Então, pessoal, vamos ver aqui agora. Neste caso, como é que eu faço essa conta? Olha, para simplificar eu posso pegar... Então, pessoal, como é que eu respondo isso aqui? Na realidade, eu posso fazer o seguinte. Eu posso cortar esse 2 aqui. E esse aqui, para simplificar. Aí só ficou 8 vezes raiz de 3 sobre raiz de 2. Vou até repetir aqui. 8 raiz de 3 sobre raiz de 2. Aqui eu caio naquele problema lá de racionalização de denominadores. Eu tenho que tirar esse denominador do radical. Como é que eu faço? Eu multiplico ele por ele mesmo. Boto vezes raiz de 2. E repito ele aqui em cima. Lembra lá da oitava série? Vocês devem ter feito isso lá com o professor de matemática. Agora, o que é que a gente faz aqui? Eu posso fazer essa conta. Ó, raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6. Repito, 8. 8 raiz de 6, certo? Porque do 3 vezes 2 é 6. E aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz quadrada de 4, né? Até aqui. Raiz quadrada de 4. E raiz quadrada de 4 é 2. Então ficaria 8 raiz de 6 sobre 2. Ou você simplesmente colocaria esse 2 que está aqui. Quando eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. A raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. A raiz de 6 vezes raiz de 6 é 6. Viu? Então, tu vai repetir o que está aqui dentro. Aí ficou agora, por último, 8 raiz de 6 sobre 2. Você simplifica aqui. Ó, 8 por 2 dá 4. 4 raiz de 6. Esse é o resultado final. Então, neste caso, a medida desse segmento X, né, aqui, de A a C, seria 4 raiz de 6 centímetros. Aí que você bastaria calcular a raiz de 6 e multiplicar por 4, você tem o valor aí, o valor numérico, né, decimal. Mas não importa, o que importa aqui é a gente operacionalizar a atividade. Vamos ao próximo exercício. Revisem o vídeo para vocês ficarem, né, para as dúvidas serem sanadas aí. Vamos ao próximo exercício ainda com a lei dos senos. Nós temos o seguinte, tem um triângulozinho aí, como vocês observam, o problema no triângulo ABC da figura, determina as medidas de A, B e BC. Use a tabela trigonométrica da página 276 ou uma calculadora científica. Isso porque você vai precisar saber o valor desses ângulos aí, do ângulo de 15 e do ângulo, ou do seno de 15 e do seno de 140, né? Basta usar uma calculadora ou vai lá na tabela, pesquisa na internet, se vocês não tiver o livro, vocês têm a tabela lá de 0 a 360, você vai ver lá qual é o seno de cada um desses ângulos. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Observem que nesse triângulo, vou até fazer ele novamente aqui, nesse triângulo, né? Você vai ter aqui, ó, 15 graus nessa parte, não é isso? Você tem 140
nessa parte. 140, ficou parecendo um 2 aqui. E esse ângulo aqui seria justamente o complemento. O que falta para 180, né? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então 140 com 15 dá 165, né? 160, aliás, 140 com 15 dá 155. 155 para 80, falta aqui 25. Então esse ângulo aqui seria de 25 graus. Certo? Eu vou até marcar aqui o A, o B e o C para a gente não confundir. A, B e C. Ou seja, esse ângulozinho aqui, esse ângulo que está faltando, é de 25 graus, né? Para a gente marcar aqui, para depois a gente responder. Então, veja bem. Como a pergunta é o seguinte: do triângulo ABC da figura, determina as medidas de A para B e de B para C. Então, o que a gente quer saber aí, qual é a medida de A. Deixa eu mudar a cor da caneta. A medida de A para B. Quanto vale isso aqui? Ó? Né? De A para B. E quanto vale essa medida aqui, que ele pede também, de B até C, né? Então são essas duas medidazinhas que a gente vai calcular. Então vamos fazer o seguinte. Vamos ver aqui que nós temos na medida de A para C no problema, repetindo aqui, o valor de 10 centímetros. Então aqui eu posso já começar a fazer as minhas contas. Pela lei dos senos, né? A gente vai pegar o cateto aqui oposto ao ângulo, né? E fazer o valor proporcional. Então como é que a gente armaria essa continha aqui? A gente pode pegar esse 10. O que é que está oposto ao 10? Que ângulo está oposto a esse lado 10? O ângulo de 140 graus. Então isso aqui seria 10 está para o seno de 140 graus. Certo? Não é isso? Então o 10 está para o seno de 140. Assim como o lado BC, ó, esse lado aqui. Vamos chamar esse lado BC, que a gente não sabe o que é de X, né? Esse lado BC, eu posso botar BC, eu posso botar X, eu vou botar BC, o lado BC aqui, que é o segmento que vai do ponto B ao ponto C, está para o ângulo oposto aqui, que é 15 graus, ou seja, o seno de 15. Então, com essa relação aqui, eu já consigo descobrir esse lado BC. Aí eu vou calcular, né? Eu vou pegar 10. Se eu for lá na tabela, eu vou descobrir que o seno de 140 graus é 0,64 e mais alguns números lá. Vamos botar só duas coisas decimais mesmo. 0,64 é o seno de 140. Assim como BC está para seno de 15. Se eu pegar a tabela, eu vou ver que o seno de 15 graus é 0,26. Basta pegar a tabela e conferir lá. Vai lá, 0, 2, 5, 8, 8, 2, mas vocês arredondam aí só para duas casas decimais. Aí como é que eu faço a conta aqui? Simples. É uma multiplicação em cruz, né? Então BC, eu vou fazer como? Ó, BC vai ser igual esse lado vezes esse, ou seja, 10 multiplicado por 0,26 e dividido por 0,64. 0,64. Se eu pegar aqui, deixa eu puxar uma setinha aqui para vocês entenderem. Esse BC vai ser 10 vezes 0,26. Aí pega fazendo a conta aí da 2,6, né? 2,6 dividido por 0,64. Então esse lado aí, BC, que é esse ladinho aqui, né, que a gente está calculando, ele vai ser essa divisão aí, 2,6 dividido por 0,63, que vai dar mais ou menos 4,03 centímetros. Ok? Então esse é o valor do lado BC.
Só que no problema ele pede também o lado AB. Eu vou até mudar a cor aqui, vou fazer uma divisão aqui para não confundir. Vamos calcular agora o lado BC, certo? Vamos calcular agora o lado BC. Vamos fazer uma cor diferente aqui. Eu vou pegar aqui um vermelho. Então vamos lá. O lado BC já foi calculado. Vamos calcular o lado AB. Como é que a gente calcula o lado AB? O AB, o que é que está oposto ao ângulo AB? O 25 graus. Então a gente pode fazer a seguinte relação. Ó. Do lado AB, que é esse lado aqui, né? Um valor que a gente não conhece, um valor X que a gente não conhece, está para que ângulo? O que é que está oposto a ele? 25 graus. Então vou colocar aqui 25 graus. Assim como, aí eu posso pegar outra relação, eu posso pegar até a mesma relação aqui, ó, o 10, certo? Essa mesma que eu peguei aqui, o 10 está para 64, né? O 10, que eu já sei aqui, ó, o valor 10 está para o ângulo de... O 10 não está para o ângulo de 140 graus, eu não sei que o ângulo 140 é 64, que eu já fiz aqui, ó. Então o 10 está para 0,64. Eu pego qualquer uma dessa relação que vai dar certo. Ou o 10 está para 164, eu poderia pegar o valor que eu achei de 4,03, está para o seno de 15, também daria no mesmo. Bem, vamos à resolução. Neste caso aqui, eu tenho que colocar o ângulo, o seno, aliás, de 25. Seno de 25 vai dar aproximadamente 0,42, certo? 0,42 igual a 10 sobre 0,64, não é isso? São os dados que eu tenho aqui. Ficou pequenininho, mas dá para fazer. Então eu vou fazer agora. O lado AB vai ser 10 multiplicado por 0,42, né? Vezes, um sinal de vezes aqui, vezes 0,42 dividido, porque 0,42 é o seno de 25, né? Se você for lá na tabela, você vai encontrar. O seno de 25 é 0,42. Dividido pelo seno de 140 graus, que a gente já encontrou que foi 0,64. 0,64. Quando eu faço essa conta, 10 vezes 0,42 dá 4,2, né? Dividido por 0,64, eu vou encontrar um valor aproximado, né? 4,2 dividido por 0,64 vai ser um valor aproximado de 6,57 centímetros. É isso o valor desse lado aqui, ó, que vai do ponto A até o ponto B, esse lado aqui, certo? Então esse lado aqui vai dar aproximadamente 6,57 centímetros. Que letra feia, né? E esse outro lado aqui, que a gente calculou, deu aproximadamente 4,03 centímetros, certo? Então é isso que quer dizer esse problema. Gente, esse problema aqui é bem sofisticado. Vamos aproveitar para a gente desenvolver aqui o nosso raciocínio. Porque ele dá aqui que o seno de 75 graus é uma soma, né? Raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. E é para a gente determinar x e y aqui. Esse valor de x e esse valor de y. Agora, observe o seguinte. Eu já vou logo eliminando alguns problemas. Eu tenho aqui que a raiz de 40, esse ângulo aqui de y maiúsculo é 45, o ângulo z maiúsculo 30 graus. Eu vou precisar saber desse ângulo aqui para calcular o x, porque pela lei do seno você tem que botar o ângulo oposto, não é isso? Aqui eu já deduzo logo que como a soma dos três ângulos de qualquer triângulo é 180 graus, se eu tenho 45 com 30, 75. Então, se eu tenho 75 para 180, qual vai ser esse valor? Esse valor aí vai ser 105 graus, não é isso? 105 graus, o valor deste ângulo aqui. Então eu vou precisar desse valor para eu fazer os cálculos. Vamos lá. Então, vamos logo descobrir, né, o valor a gente tem aqui, ó, 6 centímetros esse lado. Aí a gente, esse lado daqui até aqui, que é o valor de x, que a gente quer descobrir. Esse valor daqui até aqui, valor de y. Esse valor daqui até aqui a gente já tem que é 6, né?
Então, como é que a gente pode fazer a conta aqui? Esse 6, ele vai estar oposto a que ângulo, né? Então, esse lado aqui, veja que esse lado aqui, que é 6, ele está oposto ao ângulo 30. Então, eu posso colocar aqui, ó, 6 está para seno. Lembra que a gente está trabalhando com os senos, né? Para o seno de 30 graus, certo? Assim como o y que está aqui, o y está oposto a quê? Esse y que está aqui está oposto ao ângulo 45. Então, o y, que é um dos lados que a gente está procurando, está oposto ao seno, pela relação, né, que a gente faz da lei dos senos, de 45. Pronto, já dá para a gente descobrir o y aí com esses dados, né? Se a gente for lá na tabelinha, a gente vai observar que, eu repito aqui o 6, o seno de 30 é 1 sobre 2. Lembra da tabelinha que eu coloquei lá? É 1 sobre 2. O y é o que eu estou procurando. E o seno de 45, qual é o valor? Se você for lá na tabelinha, você vai ver que é raiz de 2 sobre 2, porque são ângulos notáveis. Quando for ângulo notável 30, 45, 60 graus, vocês utilizam a tabela. Quando for outros ângulos, ou vai estar no problema, ou vocês vão lá na outra tabela mais completa, que está no livro, e descobre qual é o valor dos ângulos, do seno, ou cosseno ou tangente, dependendo do tipo de problema. Então vamos lá. Como é que a gente faz essa conta aqui? Mesma coisa, y a gente vai multiplicar 6 vezes raiz de 2 sobre 2, não é isso? Dividido por 1/2 que está aqui. Dividido por 1/2. Pronto, a conta fica simples. Esse 2 corta esse 2, não é isso? Aí ficou 6, a raiz de 2 dividido por 1, ou seja, o resultado de y aqui só vai ser o quê? 6 raiz de 2 centímetros, não é isso? Ou seja, esse valor aqui é 6 raiz de 2 centímetros. Então, esse é o valor de y, ou seja, do segmento aí do y que a gente já estava procurando. Agora a gente precisa descobrir o valor de x, né? Como é que a gente vai descobrir o valor de x? Esse x aqui, vou até mudar a cor para a gente fazer o cálculo. A gente viu que o x, ele está oposto a que ângulo? O x está oposto ao ângulo de 105. Então, pela lei do seno, seno de 105 graus, por aquele teorema que a gente viu na aula passada. E aí, seno de 105 graus, e aí a gente pega que relação agora? Eu posso pegar a mesma relação daqui, ó, certo? O 6 está para o seno de 30, eu posso pegar isso daqui. 6 está para o seno de 30, eu poderia pegar y está para o seno de 45, tanto faz. Já que eu descobri que o y é esse. Só que o cálculo ficaria mais complicado porque aqui tem raiz, né? Então 6 está para o seno de 30. Agora eu vou colocar isso nos valores, transformando o seno de 105. Agora tem um problema. Olha que problema interessante. Deixa eu... Aquelas contas lá na trigonometria. O seno de 105 é o mesmo que... se você pegar seno de 180 menos 105, 180 menos 105 vai dar 75 graus. Ou seja, o seno de 105 é o mesmo que o seno de 75. Não foi o seno de 75 que botou aqui, que é raiz de 2 mais raiz de 6? Então, o seno de 105 equivale ao seno de 75. Por quê? Olha, pela lei é o seguinte, eu vou até colocar aqui para você não esquecer. Vamos colocar assim, o seno de 105 graus é igual a 180, né? A gente pega sempre o valor 180 graus, menos 105. Se eu pegar 180 menos 105 é igual a 75 graus. Então, tanto faz eu dizer seno de 105 quanto seno de 75. O valor equivale. Então, a raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4, que foi o valor que foi dado. Então, eu vou substituir aqui na equação. Ó. X, e no lugar de seno de 105, eu vou colocar esse valor que foi dado no problema. Raiz de 2 mais raiz de 6
É um problema muito bem elaborado, né? Sobre raiz de 4 igual 6 sobre seno de 30 graus. Aí a gente viu que o seno de 30 graus é 1/2, não é isso? Seno de 30 graus é 1/2 lá pela tabelinha que a gente viu lá no início. Bem, agora vamos fazer as continhas, né? Legal, aqui são as continhas. Como é que eu faço essa conta? Eu tenho aqui x sobre raiz de 2 sobre 6. Gente, para simplificar isso aqui, eu tenho um numerador dividido por frações. Eu posso pegar o denominador aqui e colocar lá em cima. Ó. Vamos fazer isso. Eu vou botar o 4 em cima, ó, 4x para simplificar. Sobre raiz de 2 mais raiz de 6. E posso pegar aqui, porque na realidade não é colocar em cima, é multiplicar. 4 vezes x. E aqui 1/2 eu posso pegar o 2 e multiplicar também pelo 6, certo? Então 2 vezes 6 dá 12. Não preciso colocar o 1 aqui ali. Se eu colocar o 1 aqui vai dar no mesmo, porque o 1 não tem valor. Quando multiplicar, vai 4x vezes 1 dá o próprio 4x. Agora aqui eu vou proceder a conta. Vai ficar um pouco pequeno aqui. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. 4x vezes 1 dá 4x. Igual 12 vezes, né? Raiz de 2. Vou até botar aqui em parênteses, mais raiz de 6. Aí ficou o que? Agora eu vou isolar o x. Eu vou isolar o x. X igual. Aí vai ficar 12 vezes raiz de 2 mais raiz de 6 dividido por 4. Porque o 4 que estava aqui, ó, que na realidade tinha 4x, o 4 que estava aqui, ó, passa para cá dividindo. Ficou bagunçadinho aqui, mas vou arrastar a resposta, eu dividir aqui. Eu vou arrastar essa resposta para cá. Vou arrastar essa resposta. Ficou bem engraçado isso aqui, né? Então aqui, x igual. Vamos dividir 12 por 4? 3 vezes raiz de 2 mais raiz de 6 centímetros. Esse é o valor de x. Então veja que é um problema bem elaborado. Estudem com cuidado, deem uma analisada, certo? Nesse vídeo, para vocês verem a lógica que tem por trás disso aqui. Na próxima aula a gente continua com mais exercícios. Assistam esse vídeo na íntegra para que vocês consolidem aí o conhecimento de vocês.